again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Amores Verdadeiros, do dia 9 a 13 de agosto de 2021. Lembrando pessoal que o resumo é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 9 de agosto, capítulo 131. Salviano conta a Beatriz que Leonardo morreu. Beatriz diz que lamenta a morte de Leonardo e que Deus tenha piedade dele. Beatriz pede a Salviano que busque Guile. Salviano fala que Guile fugiu do sítio e está desaparecido. Francisco diz aos pais que Leonardo não fará mal a mais ninguém, pois está morto. Adriana apresenta João Constantino para Aguiar e eles fingem que não se conhecem. Sem que Adriana perceba, ele pede para Aguiar voltar mais tarde em seu apartamento, para ele se explicar. Beatriz se surpreende quando Salviano fala sobre sua gravidez. Salviano diz que vai apoiá-la e fala que a ama e que esses momentos tristes vão ficar para trás. Aguiar fala a Carlos que não vai permitir que ele engane Vitória. Beatriz se desespera por não ter notícias do filho e começa a passar mal. Carlos fala para Aguiar os motivos por estar mentindo para Vitória e conta tudo o que Aníbal fez com ele no passado. Aguiar diz a Carlos que ama Vitória. Carlos diz que já sabia que havia algo entre eles. Aguiar diz que não há nada entre eles e que o amor deles é impossível. Aguiar pressiona Carlos e diz que ele tem até a noite para dizer a verdade para Vitória. Carlos liga para Vitória e marca de se encontrarem. Paula, Francisco, Felipe e Salviano são informados que Beatriz perdeu o bebê. Adriana e Aguiar pensam em usar o romance Amores Verdadeiros que Vitória escreveu em um filme. Mais tarde, Adriana, Aguiar e Vitória vão ver uma palestra de João Constantino. Adriana diz a Aguiar que enviou o romance de Vitória para João Constantino. Vitória fica chocada ao descobrir que Carlos Gonçalves e João Constantino são a mesma pessoa. Jocelyn chega e Vitória diz que não a perdoa por ter apoiado essa mentira. Roy e Nick assinam um acordo de divórcio. Terça-feira, dia 10 de agosto, capítulo 132. Nick discute com Nelson por ele ter traído sua mãe com Kendra. Nelson coloca toda a culpa em Vitória e fala que ela não queria mais ter intimidades com ele, por isso procurou outra pessoa. Salviano fala para Beatriz que Guile está na capital. Enquanto isso, Guile está passando muito mal, ardendo em febre. Jean-Marie fala para Poliana que Stefano vai internar Odete em uma clínica na Suíça. Vitória fala para Aguiar que conversou com Carlos e que já esclareceram tudo. Aguiar fica com ciúmes. Aguiar fala para Vitória que disse a Carlos que entre ela e ele não poderia haver nada. Vitória fica brava e fala que Aguiar a entregou para Carlos como se fosse um pacote. Vitória diz a Aguiar que vai convidar Carlos para ir a Cuernavaca com ela. Aguiar não gosta e fica com ciúmes. Nick vai ao hospital atrás de Francisco e diz que nunca parou de pensar nele. Francisco fala que foi procurar ela em Miami e a encontrou com Roy nus na cama. Nick diz a Francisco que naquele dia eles beberam muito, mas que nunca tiveram intimidades. Ela fala para Francisco que o procurou em Nova York, mas ele já tinha voltado para o México. Francisco diz que o amor deles não vale mais a pena. Nick fala que vai dar 125 motivos de que o amor deles vale a pena, 125 motivos de que ela está dizendo a verdade e 125 motivos para que ele volte para ela. Nick joga todas as cartas que escreveu em Francisco e vai embora. Aguiar vai ao túmulo de Cristina, em Santa Rita, e está acompanhado de Josefina.
Aguiar pergunta a Cristina se ela quer o ver feliz e pede um sinal. Nesse momento, uma pomba branca senta no túmulo de Cristina. Mescalhos é aconselhado a pedir ajuda à família de Guile e levá-lo para um hospital. Aguiar fala para Adriana que está sofrendo por ter deixado o caminho livre para Carlos e Vitória. Adriana diz que Vitória mentiu para ele e que ela está sozinha em Cuernavaca. Francisco lê as cartas que Nick escreveu e descobre as mentiras de Liliana. Kendra e Espanto planejam a morte de Camila. Kendra diz que a morte de Camila não pode parecer um assassinato, pois suspeitariam dela. Aguiar chega em Cuernavaca e diz a Vitória que já superou suas culpas e que veio ficar com ela. Francisco encontra Guile no hospital. Quarta-feira, dia 11 de agosto, capítulo 133. Guile conta a Francisco que Mescalho é uma boa pessoa e o ajudou. Nelson encontra Carlos na mansão e tenta humilhar ele e descobre que ele é um diretor famoso. Candelária diz a Aníbal que não aguenta mais guardar o segredo sobre Liliana. E fala que é uma crueldade a Adriana estar perto de sua filha e não saber de nada. Nesse momento, Aníbal finge passar mal, só para que Candelária desista de falar a verdade para Adriana. Nelson fica surpreso ao ver Zambrano e descobre que Aguiar está com Vitória em Cuernavaca. Nick flagra Roy e Liliana se beijando e pergunta se é por isso que ele aceitou se divorciar dela. Nelson, furioso, está indo para Cuernavaca, atrás de Vitória e Aguiar. Nick e Francisco conversam, e ela diz que se as cartas dela não provar o seu amor, então ela não tem mais nada a dizer. Vitória e Aguiar estão nus na cama fazendo juras de amor, e Nelson chega e aos gritos manda ela abrir a porta. Nelson puxa Vitória pelo braço e pergunta onde está o seu amante. Aguiar aparece e eles começam a discutir. Nelson ofende Vitória e ele dá um soco em Nelson. Nelson pega um cinto e tenta sufocar Aguiar. Aguiar consegue se livrar de Nelson e esse pede que Salviano mate Aguiar. Aníbal vai visitar Odete e leva para ela a cadeira de rodas que prometeu. Adriana diz a Carlos que foi ela quem mandou o romance Amores Verdadeiros para ele. Francisco fala para Liliana com que direito ela disse a Nick que eles estavam namorando. Liliana diz que fez isso porque o ama. Francisco vai falar com Nick e diz que acredita nela e os dois se beijam. Quinta-feira, 12 de agosto, capítulo 134. Adriana e Carlos conversam, bebem e depois começam a dançar. Roy e Liliana conversam e ele diz que não consegue tirar ela da cabeça. Ele a beija e ela tenta resistir, mas depois o corresponde. Nisso, chega Nick e Francisco e os flagram. Adriana e Carlos quase se beijam e ela não o corresponde. Nick diz a Roy que Aguiar não vai deixar ele ficar com Liliana. Roy sonha com o beijo que deu em Liliana. Nick está contente por ela e Francisco ter começado um relacionamento. Nelson, furioso, vai reclamar com Kendra que flagrou Aguiar e Vitória juntos em Cuernavaca. Kendra fala que esse é o momento para ele tirar uma boa grana de Vitória, pois tem Salviano de testemunha. Aguiar diz a Vitória que a ama. Kendra pega o endereço onde Camila vai gravar o comercial e passa para Espanto. Guile recebe alta e, ao sair, encontra Beatriz no hospital. Camila está no camarim se arrumando para o comercial da Ultrabel. Nelson chega e eles se beijam. Aníbal vendo os olhos de Liliana e a leva até a estufa. Depois, ele lhe entrega as chaves e diz que a estufa é dela. Francisco avisa Salviano que Beatriz e Guile receberam alta. Adriana fala para Aguiar que quer saber tudo o que aconteceu em Cuernavaca.
Aguiar diz que os cavalheiros não podem sair por aí contando as coisas. Candelária fala para Liliana que não concorda com o presente de Aníbal e diz que ela não pode aceitar. Adriana e Tomásia querem saber o que aconteceu em Guarnavaca entre Vitória e Aguiar. Começa a gravação do comercial da Ultrabel e Espanto observa Camila. Mais tarde, no fim das gravações, ele a toca no braço, com um veneno. Camila começa a passar mal e em seguida morre. Sexta-feira, dia 13 de agosto, capítulo 135. Liliana fala para Aníbal que sua avó tem razão e que Aguiar não vai gostar nada disso. E ela aceita apenas administrar a estufa. Aguiar pergunta a Josefina se Vitória será a mãe de seu filho. Josefina diz que sim. Guile pergunta para Beatriz sobre Leonardo. Beatriz fica nervosa, mas conta ao filho que o pai morreu. Vitória conta para Nick sobre ela e Aguiar. Nick não gosta e diz que não é por Aguiar, e sim por ser parente de Liliana, pois ela tenta o tempo todo roubar Francisco dela. Liliana vai ao apartamento de Francisco explicar que Roy a beijou à força. Francisco fala que ela não lhe deve explicações e que ele ama Nick. Aguiar diz a Vitória que Josefina disse que eles vão ter um menino. Nelson, furioso, fala para Salviano que Camila escolheu uma péssima hora para morrer, pois ele vai perder muito dinheiro. Ele entra na sala de Aníbal e encontra ele com Candelária e debocha. Depois, ele diz a Candelária que sabe sobre a carta. Espanto vai ao apartamento de Kendra e fala que Camila se foi. Kendra paga Espanto pelo serviço. Kendra fala para Espanto que chegou a hora de Mia nascer, e pega pesos e começa a fazer agachamento. Espanto não acredita no que está vendo. Aníbal diz a Candelária que Nelson está chantageando. Candelária lhe dá uma bofetada. Salviano acusa Kendra de ter assassinado Camila e fala que vai entregar ela para a polícia. Kendra começa a passar mal. Aníbal fala para Nelson que sabia que Camila era amante dele. Nelson diz a Aníbal que Vitória e Aguiar são amantes e estava em Cuernavaca, e que Salviano está de testemunha. Vocês gostariam de ficar por dentro de todas as novidades? Então se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!